Olá pessoal, aqui é o professor Marcão do canal Segredos de Alemão em mais uma aula de gramática. Hoje nós vamos falar sobre os verbos reflexivos. Reflexiva Verben. Então, os reflexíveis Verben, nos quais o reflexivo pronome estão no acusativo, ou seja, os verbos reflexivos nos quais estão na posição do acusativo, tem frequentemente um complemento preposicional. Uma preposicional Ergänzung, adicional. Por exemplo, sich freuen auf, que é o infinitivo de Freud. Der Student freut sich auf die Semesterferien. O estudante se alegra com as férias anuais ou semestrais, certo? Ou seja, o sujeito, o universitário, o estudante universitário, o verbo reflexivo, o pronome reflexivo e depois um complemento proposicional. O complemento preposicional é auf die Semesterferien. Esse é o preposicional Ergänzung. Peter interessiert sich für Petra, tá? O pronome, no caso, que se refere ao nominativo, estiver na condição acusativa. Veja bem, acusativo. Der Student freut sich auf die Semesterferien. Não é para um outro beneficiado, é para si mesmo, mas esse é o complemento do pronome pessoal reflexivo. Ich bedanke mich für Ihre Einladung. Für é a preposição, Ihre Einladung. Für, percebe? Essa é a preposição. Auf, für. Ok? Sich freuen auf é, no caso, o verbo no infinitivo. Esse grupo de verbos precisa ser aprendido de cor. Isso precisa ser decorado para que você tenha domínio sobre esses verbos. Isso é muito importante. Isso são os echte reflexive Verben, chamados na gramática alemã, que são os verbos reflexivos reais, como a gente chama hoje aqui nesse vídeo. O complemento acusativo não pode, portanto, ser trocado com outra pessoa. Sempre tem que ser a mesma pessoa do nominativo. E aqui vai a lista dos verbos reflexivos reais. Sich auf den Weg machen. Tipo, partiu, ir, iniciar um caminho, iniciar uma viagem, uma caminhada ou um caminho. Sich aufregen, se rebelar. Plus acusativo. Esse plus acusativo a gente vai ver em um vídeo mais específico explicando por que aparece muitas vezes na gramática plus acusativo, plus dativo, plus genitivo ou nominativo. Sich auskennen, se conhecer a si mesmo. Sich aufregen, só voltando, über, é se rebelar, se revoltar contra alguma coisa. Sich ausruhen, descansar, descansar. Sich bedanken, für, agradecer por alguma coisa. Sich beeilen, se apressar. Sich beschweren über, se reclamar ou se reclamar de alguma coisa, né? Sich bewerben, se candidatar a alguma coisa. Plus acusativo. Sich bücken, se inclinar. Sich entschließen, plus Infinitivsatz. Sich entschließen, decidir. Sich entschuldigen, se desculpar. Für, plus acusativo. Sich erholen, se recompor. Sich erkälten, adoecer,
gripado, ficar gripado, né? Sich erkundigen, se informar após, sich freuen auf, se alegrar por, sich fürchten vor, se defender de alguma coisa, sich interessieren für plus Akkusativ, sich fürchten plus Dativ, sich irren, se irar, sich konzentrieren, se concentrar auf, plus Akkusativ, sich kümmern, se preocupar com, sich schämen für, se envergonhar de algo, sich sehnen, ansiar, ficar ansioso de alguma coisa, sich verbeugen, se inclinar, sich verirren, errar, se confundir, sich weigern, se evitar-se, plus infinitiv, sich wundern über, se admirar de algo. Aqui estão alguns poucos verbos no dativo, dos reais, verbos reais no dativo. Sich etwas denken, sich Mühe geben, plus Infinitivsatz. Sich lassen, se deixar, sich Sorgen machen, se preocupar, sich etwas merken, lembrar-se de alguma coisa, sich vorstellen, se apresentar, plus Infinitivsatz. Os verbos reais, chamados echte reflexiva Verben em alemão, elas têm sempre um pronome reflexivo. E essa é a característica pelo qual dá para reconhecê-los, certo? Como exemplo, ich rege mich täglich über das Wetter auf. Hugo, ich rege mich täglich über das Wetter auf. Eu fico insatisfeito com o tempo, com o clima, né? Hugo regt sich, ou seja, ich rege mich täglich über das Wetter auf. Eu sempre fico indignado, eu fico sempre indignado com o clima, com o tempo, com a situação do tempo. Isso é típico alemão, porque lá chove muito, por isso que esse exemplo de frase. Hugo regt sich stündlich über seinen Chef auf. Hugo fica indignado, se indigna cada hora com o seu chefe. Du gibst dir, que é o reflexivo pronome, kaum Mühe, richtig Deutsch zu lernen. Você pouco se importa, ou pouco se dedica a aprender alemão. Não se pode omitir o pronome reflexivo. É assim que a gente conhece os verbos reflexivos reais. Ou seja, sempre tem que ter um pronome reflexivo junto. Por exemplo, ich freue mich. Você não pode simplesmente dizer ich freue. Eu tenho que dizer ich freue mich, certo? Se não tiver o mich, ele não é um verbo reflexivo real. Aqui temos mais alguns exemplos. Não se pode perguntar. Freut sich. Wenn freust du? Certo? Wenn freust du é falso. Você tem que perguntar wenn freust du dich? Ou seja, sempre tem que ter o pronome reflexivo junto com a frase. Outro exemplo, freut sich, certo? Você não pode substituir a pessoa, por exemplo, do nominativo e depois o reflexivo ser outra pessoa, o nominativo ser uma pessoa e o reflexivo, o pronome reflexivo ser outra pessoa. Por exemplo, ich freue dich. Isso não existe. Tá? Isso é totalmente falso. Ich freue mich. Certo?
Isso é assim que essas são características que você identifica se um verbo reflexivo é real ou não. E aí agora nós temos os unechten reflexiven Verben, que são os verbos irreais. Esses verbos irreais, a característica deles principal é que eles podem ser usados tanto reflexivamente como com acusativo, com complemento acusativo, usados reflexivamente e também como complemento acusativo, tá? Como accusative Ergänzung. Alguns unechten reflexive Verben são usados apenas no dativo. Aqui nós temos alguns exemplos de aplicação dos unechten reflexiven verbos, ou seja, os verbos reflexivos irreais. Die Mutter wäscht ihr Baby. Esse é o complemento, o ihr Baby é o complemento acusativo. Die Mutter wäscht sich. Aqui já é um pronome reflexivo, certo? Primeiro é ihr Baby, die Mutter wäscht ihr Baby, ela lava a criança, e no segundo exemplo, ela lava a si mesma, certo? Ou seja, o verbo usado para duas situações. E ainda como complemento no dativo, certo? Como complemento do verbo no acusativo. Complemento do verbo reflexivo no dativo. Meine Mutter wäscht mir meine Wäsche. Ou seja, ela lava a minha roupa, certo? Esse eu, no caso, é o pronome pessoal no dativo, ok? Outro exemplo, ich wasche meine Wäsche selbst. Eu lavo a minha roupa sozinho. O complemento acusativo, meine Wäsche. Meine Wäsche. Ich wasche meine Wäsche. Ich wasche mich. Pronome no acusativo. Ich wasche mich. E aqui, Ute wäscht ihren Freund die Socken. A Ute lava as meias do seu namorado, certo? Esse ihrem Freund é no dativo. Ou seja, esse é mais um exemplo de como o verbo waschen, ele pode ser usado para várias aplicações. Pode ser usado como complemento acusativo, como pronome no acusativo e também como complemento acusativo e no dativo, e reflexivo no dativo, tá? Complemento reflexivo no dativo. Aqui é o caso ihren Freund. Ihren Freund é o dativo. Du trocknest das Geschirr ab. Trocknest, esse é o verbo, trocknest. Você seca a louça. Du trocknest dir ab. Você se seca. Esse é o pronome reflexivo no acusativo. E aqui, o terceiro exemplo, no caso, a terceira posição, é o pronome dativo no complemento acusativo. Tá? Warum trocknest du dir deine Hände nicht ab? Por que você não seca as suas mãos? Du ärgerst mich immer. Outro exemplo, você sempre me incomoda, você sempre me irrita. O verbo é ärgerst. Er ärgert sich oft über seinen Chef. Ele se irrita muitas vezes com seu chefe, certo? Sich como pronome reflexivo no acusativo, no caso acusativo. A primeira aqui é apenas complemento acusativo e o complemento acusativo no pronome dativo, reflexivo, não tem nesse caso do ärgerst. Isso não é possível. Outro exemplo, meine Frau kann mich nicht mehr ändern. A minha esposa não consegue mais me mudar. Esse é o poder, né? Ou mudar, no caso, né? Não pode mudar, no caso. Du wirst dich nicht mehr ändern.
que é o pronome reflexivo no acusativo. E o complemento acusativo no pronome dativo, die Schneide ändert mir, ou melhor, der Schneider ändert mir meine Jacke. O pronome no dativo mir como complemento acusativo do verbo. Die Mutter duscht die Kinder. A mãe dá banho nas crianças. Tá? Die Kinder, complemento acusativo. Du duschst dich nur alle 10 Tage. Você toma banho a cada 10 dias. E o complemento acusativo do verbo no dativo. Erik duscht sich nur den Oberkörper ab. Tá? São os exemplos para mostrar como funcionam os verbos reflexivos irreais, chamados unechten reflexiven Verben, certo? A lista seguinte contém alguns verbos reflexivos irreais e eles podem ser usados tanto reflexivamente quanto como complemento acusativo. Acusativo Ergänzung, como pode-se ver nos exemplos, certo? Esses são os verbos reflexivos irreais. Sich abtrocknen, se secar, sich ändern, mudar-se, sich bewegen, se locomover, sich erinnern, se lembrar, plus acusativo, sich gewöhnen, se acostumar a alguma coisa, plus acusativo, sich rasieren, se barbear, sich treffen, se encontrar, sich verletzen, se machucar, sich waschen, se lavar, sich anstrengen, se esforçar, sich ärgern über, se incomodar a respeito de alguma coisa, plus acusativo, sich duschen, se tomar banho, duschen, sich fragen, se perguntar ob, sich kämen, se pentear, sich schminken, se maquiar, sich umdrehen, se virar, sich verteidigen, se defender, sich wiegen, se pesar, sich anziehen, se vestir, sich aufregen, se revoltar, sich entschuldigen, sich se desculpar, sich fürchten, se esquivar, sich nennen, se mencionar, sich setzen, se sentar, sich umziehen, se mudar, sich vorbereiten, se preparar. Estes são os verbos reflexivos irreais. Nos echten e unechten reflexiven Verben, nos verbos reais, reflexivos e irreais, da seguinte tabela, o reflexivo pronome, o pronome reflexivo ou outra pessoa, respectivamente, só podem estar no dativo. Etwas representa aqui um complemento acusativo, certo? Mas eles só podem estar no dativo. Sich etwas abgewöhnen, isso no infinitivo. Ich, posição, gewöhne mir das Rauchen ab. Ou seja, esses são os verbos que só podem estar, o pronome reflexivo só pode estar no dativo, tá? Sich etwas angewöhnen no infinitivo, se desacostumar. Aqui o primeiro exemplo é sich abgewöhnen, se desacostumar, e no segundo exemplo é se acostumar. Rolf hat sich an eine gewisse Faulheit angewöhnt. Rolf se acostumou a uma devida preguiça, mais ou menos assim, né? Preguiçoso, se acostumou a ficar preguiçoso. Sich etwas ansehen, no infinitivo, tá? Sich etwas ansehen. Wir sehen uns euch den Film an, auch den Film an. Nós assistimos ao filme. Nós, nos, fica meio estranho no português, mas nós nos, sich etwas, na verdade, né? Sich etwas anziehen. Ziehen dir sofort eine Jacke an. Dir, o pronome reflexivo, dir, no dativo. Sich etwas borgen. Borgen. Kannst
du mir etwas Geld borgen? Você pode me emprestar algum dinheiro? Sich die Haare kämmen. Kämm dir sofort deine Haare. Sich die Haare kämmen é pentear o cabelo. Aqui está uma ordem. Penteie imediatamente o seu cabelo. Sich etwas kaufen. Comprar alguma coisa para si. Papa, kauf mir sofort ein Eis. Papai, compre logo sorvete para mim. Sich etwas leihen. Se emprestar alguma coisa. Könntest du mir kurz dein Auto leihen? Você pode me emprestar rapidamente seu carro? Sich etwas leisten können. Sich etwas leisten können. Você pode se dar ao luxo, ao prazer. Wir können uns kein Auto leisten. Eu não posso me dar ao luxo de ter um carro. Ou nós não podemos se dar ao luxo de ter um carro. Sich die Zähne putzen. Das Kind will sich nicht die Zähne putzen. A criança, ou seja, sich die Zähne putzen escovar os seus dentes. A criança não quer escovar os seus dentes. Sich etwas vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Sich etwas vorstellen é imaginar alguma coisa. Eu não posso imaginar alguma coisa. Ich kann mir das nicht vorstellen. Eu não posso imaginar isto. Sich die Hände waschen. Lavar as suas mãos. Ich müsst euch nicht noch eure Hände waschen. Eu não devo lavar as suas mãos. Sich etwas wünschen. Eu desejo alguma coisa. Was wünscht du dir zum Geburtstag? O que você deseja ganhar no seu aniversário? Só lembrando que os verbos que estão apontados com asterisco, estão anotados com asterisco, são os verbos reais, certo? São os verbos reflexivos reais, ok? Então, aí o último tema são os verbos recíprocos, que têm a particularidade de só serem usados no plural. O pronome recíproco, sich, pode ser substituído por einander. Peter liebt Petra und Petra liebt Peter. Peter und Petra lieben sich. Sie lieben einander. Tá? Essa é a forma que você pode substituir o sich por einander. Esse é um exemplo, né? Que são os verbos recíprocos, reciprocidade. E aqui temos alguns exemplos de verbos recíprocos. Sich gegenseitig ärgern, sich miteinander anfreunden, sich gegenseitig ärgern. As duas pessoas se incomodarem um ao outro, né? Sich miteinander anfreunden. Os dois se tornarem amigos. Sich einander begrüßen. Se cumprimentarem. Sich aneignen. Se adotar ou se adquirir ou tomar posse, né? Sich kennen. Se conhecer. Sich lieben. Se amar. Sich sehen. Se ver, se enxergar. Sich streiten, se brigarem, sich miteinander verbrüdern, se tornarem amigos, irmãos, sich verfeinden, se tornarem inimigos, sich verkrachen, brigarem, se brigarem, sich verkrachen, ok? Sich miteinander vertragen, se entenderem. Miteinander vertragen, se entenderem, se tolerarem, se aceitarem e assim por diante, né? Muito obrigado por assistir meu vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, ok?
Nós vemos no próximo vídeo. Tschüss!